Tudo bem, pessoal? Dia bom hoje, hein? Quem assistiu aí o papo de domingo ontem não perdeu tempo hoje e botou um dinheirinho no bolso, hein? A live também eu mostrei o movimento acontecendo. E o que a gente vai ver hoje? Vamos ver as notícias pra amanhã, notícias importantes amanhã. Vemos notícias entre as tarifas aí dos Estados Unidos e China. Vamos dar uma olhada no Infut um dia, nos 60 minutos do índice, nos 12 minutos, e vamos projetar alguma coisa lá nos 5 mil ticks, que é onde a mágica acontece. Vamos pras notícias. Temos notícias importantes amanhã, tá? Ata do Copom, 8 horas da manhã. Depois nós temos o CPI dos Estados Unidos, que faz um bom movimento aí, é bem legal. Então tem que tentar ficar de fora nesses horários. 8 horas da manhã não vai ter aberto o mercado, aí vamos ver como é que vai abrir, pra ver como é que a gente pode projetar alguma coisa pra amanhã. E notícias entre Estados Unidos e China. Aparentemente eles entraram num acordo, pelo que eu tava lendo ali, eles vão fechar... Eles pausaram por 90 dias as tarifas. E eles querem implementar 30% de imposto pra China e 10% pros Estados Unidos. Basicamente é isso. O Fear and Greed lá da CNN lá já tá como greed, né? Então sim, o mercado realmente virou lá fora, indicando que veio com tudo. Cara, o mesmo movimento que aconteceu no índice, aconteceu no S&P, só que no S&P ele não voltou. Ele não fez o que o índice fez de ser atraído pro range ali, capotar e sentir no megafone. Ele não fez isso. Ele foi pro alto. O Infut. O que nós temos no Infut aqui pra mostrar? Cara, mais um topo. Mais um topo. Fechamos mais um topo aqui, ó, nesse ponto. Interessantíssimo. Então sim, fechou um topo aqui. Rompeu ele, tá vendo ali, ó? Puff plaf. E no momento que ele rompeu, ele voltou pro range, tá tentando ir ao encontro do range. O que a gente tem que prestar atenção é no megafone. O megafone continua fazendo o trabalho dele. Eu enxerguei aqui um novo range e eu coloquei novo ponto de interrogação, porque, cara, eu não sei se isso aqui é realmente um range. Vamos ver. A gente vai provar agora se houver a rotação desse cara aqui. E aí ele chega numa região muito boa. Mas eu não sei se isso aí é um range. Temos região de breakout pullback aqui, que ele pode continuar o movimento dele. E principalmente temos essa regiãozinha interessante aqui, ó, que seria o teste das médias do range e do megafone. E essa região é 135.500. Tem que dar uma olhada, porque essa região de 135.500 é próximo da média de 200 dos 60 minutos. É o fechamento do gap do dia 8 de maio. E temos aquele gap lá do dia 23, né? Tá? Então isso aqui é o Infut. Vamos prestar atenção no que ele tá fazendo. Vamos ver. Vamos para os 60 minutos. 60 minutos, nós temos aquele movimento parrudo que ele fez, né? E nesse ponto, eu enxergo, sim, o range. Enxergo ele bem definido, inclusive, nessa região aqui. E nos 60 minutos, cara, nos 60 minutos tem que ajustar, na verdade, o range é um bear range. Ele começou a ser criado aqui. Então já vamos ajustar agora aqui, on the line. Porque esse cara aqui, cara, ele não existe. Na boa. Não existe. Pois é, tô em dúvida, cara. Deixa eu ver isso aqui. Não, cara, pode ser um bom range sim, 60 minutos. Pode ser não. É isso aí mesmo. Faz a rotação. Tenta fazer um breakout pullback, volta pra dentro do range. Mercado indeciso. Tem esse movimento gigante aqui, que ele fez aquele dia, numa insanidade. Eu projeto sim o measure do move pra lá. Mas não podemos descartar esse movimento aqui, né? Que pode ser replicado também pro ponto mais alto, se ele parar por aqui, até aqui, ó. E aí ele vai lá na tentativa de fechamento de gap, completar esse pêndulo que ele fez hoje. Faz mais sentido esse movimento do que o movimento da alta. Mas, quem tá mandando nessa história toda, quem é? Média de 200 lá no Japão. Então quem manda nessa história aqui são os touros, não tem arrego. Qualquer movimento bom pros touros aqui, a gente vai acionar e vai tentar fazer. Aqui onde ele tá, nada. A gente não pode fazer nada, ele tá no meio de um range. Aqui a gente não faz nada. Aqui é pedir pra perder dinheiro. Nada. A gente tem que operar as pontas. O mercado vai ser atraído para o range. Então, nada. Nada de nada. Tem que aguardar o mercado decidir amanhã. 12 minutos, True Range. E aqui, no True Range é fantástico, porque o True Range nos entrega o megafone. Deixa eu ver se estão vendo. O megafone lá, daquele range prévio, né? E notem que ele sentiu, né? Ele parece que rompe o negócio, abre naquele gap de 2.000, não sei quantos pontos, chama todo mundo pra história. E aí, parceiro, ele perde os calção. Ele derrapa. Ele vem morro abaixo. Dá uma olhada. Morro abaixo. Ali, ó. Entrega o jogo. E aí aquela história, né? Até esqueci de fazer um negócio aqui. Não gosto de deixar essas pernas assim, porque me induz a querer fazer esse movimento. Não, tem que ter o measured move, que pra mim... Temos um measured move totalmente bullish a história, né? Muito bullish. Eu já arremessei esse measured move pra cá, né? Onde ele fez esse pullback e ele vai lá, ó. É essa perna aqui. É que ela tá... Sim, ela parece que não é igual, né? Mas é isso aqui, ó. Então sim. Há um sinal bom de compra. Nós vamos fazer essa história.
Mas por enquanto aqui, no meio desse range, a gente não pode fazer nada e tem que esperar ele decidir o que ele vai fazer da vida dele. Temos Measured Move aqui. Movimento medido. Movimento medido aqui. E temos duas pernas de pullback aqui também. Então esse cara pode fazer para os dois lados. A gente tem que observar qual vai ser a decisão dele nesse range. Nós temos, como diz Joseph James, Unfinished Business. Qual é o Unfinished Business? Abrir nesse gap, andar esse pêndulo e não completar ele. Temos Unfinished Business lá embaixo, né? Negócios que não foram encerrados lá embaixo. Gapzinho de 8 de maio, gapzinho de 23 de abril. Eu não esqueci do gap de 23 de abril. O que a gente entende, o que a gente acredita nesse ponto que eu já, desses 3 anos que eu analiso essa porra? Os gaps são criados para serem fechados. O mercado vai lá neles. Portanto, muita atenção. Muita atenção. Porque esse cara pode estar rotacionando para ir fechar esses gaps, para ir testar a média de 200. E a média de 200 o que é que eu tinha falado antes? Vocês lembram? Lembram disso? O que é a média de 200 lá no Infut? A média de 200 no Infut é o megafone da história. Olha aqui o outro megafone aqui, ó, a parte de baixo do megafone. Tá vendo? O cara pode buscar essa região aqui, testar ela pra ver se vai virar suporte ou não e continuar caindo, ou cria um suporte, vai lá pra cima, e aí a gente vai ter que pegar essa perna aqui e replicar ela a partir daqui. E se ele for pro alto, mesma história, cara. Se ele for pro alto, a gente tem que procurar operar as pontas desse troço aqui. Se a gente vai vender, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Né? Aqui, uma região excelente pra vender. Se a gente for comprar, tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Quando ele fechar esse movimento medido aí, essas duas pernas de pullback, pro cara ir lá pra cima. Então é isso. Por enquanto, cara, tem que esperar. O troço não tá pra brincadeira e hoje foi excelente, mas eu alfacei. Não fiz o movimento que eu queria mesmo. Mas eu mapeei ele. Perfeito. Mas é isso, cara. O cara certo, cara. Tem que... o troço é difícil, não é simples. Isso aqui foi o dia de hoje. Olha que beleza. Um dia muito bom. Um dia muito bom. Um dia excelente. Preciso até mudar aqui. Puxar ele mais um pouquinho pra cá, que assim. Que seria a parte que efetivamente ele perdeu os calção. Seguimos na mesma linha, né, cara? Mesma linha. Viram aqui, ó, isso aqui, cara, já é um dia de... Dá pra considerar isso aqui um price action cycle, cara. Ele começou, né? Não, ele não foi até o final, né? Porque ele começou a voltar lá. Mas poderia ser um início de um price action cycle, né? A gente tem Crown Reversal. A gente tem... O Crown Reversal não foi aqui, não. Crown Reversal. Trap. Pullback, se eu não me engano. Trap. Trap mais alta ainda. Um movimento muito interessante, cara. Foi um movimento bem direcional. Bem interessante. O que a gente pode esperar para amanhã? Olha. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui tá legal de mostrar. Aqui tá legal. Bom. A gente identifica aqui um canalzinho de alta criado, né? Dentro do range. A gente também identifica regiãozinha de first test, best test, ó. Muito interessante. Muito interessante esse ponto. E aí a gente tem que ver se esse cara vai segurar isso. Só que assim, o ponto em que ele está não é um ponto legal, né? No meio do range, não é um ponto legal. Ele pode vir daqui de baixo, ó. O movimento inicial pode ter sido aqui. Tem um movimento aqui. Tem um movimento aqui, ó. Aqui ele fez uma tentativa, duas tentativas. Junto de um quê? Isso aqui foi duas falhas de venda junto com um pullback. Interessante. O movimento foi legal. Tava começando a afastar a média de 200, algo muito perigoso. Eu acho que o Storm fez uma... Eu tava vendo o Café Tricô e Ações do Storm, foi muito legal. Hoje ele perdeu a cabeça com um maluco lá, muito legal. Eu adoro quando ele perde a cabeça, eu dou muita risada. Ele fez uma compra aqui, cara, nessa região aí, ó. Ele fez a compra, era quase 4 da tarde quando ele falou, se eu não me engano. Isso tá errado. Mas eu acho que ele fez uma compra aí, ó, nesse ponto. Legal, boa. Abaixo do range, né? Mas, cara, eu não faria naquele horário, eu não faria. Porque o cara dorme posicionado, né? O cara é foda. Ele tá apostando realmente uma pedrada pra amanhã, ele vai botar um dinheiro grande no bolso. Mas eu tava vendo, pô, aqui ele tava com 700 pontos ali que ele tava mostrando, né? No dia. Eu fiz uma operação e botei 600 pontos no bolso, então acho que eu até que me saí bem. E aí aqui tem uma entrada. Mas e aí? A gente tem que ver, né? Tem que ver. Se olhar por essa entrada aqui, o movimento que ele fez, tá, tinha um pullback aqui monstruoso, né? Ninguém ia entrar aqui, ninguém é louco, né? Tem prior, pra poder fazer um movimento de uma trap, né? Porque aqui desconsidera o Crown Reversal. Isso aqui foi duas falhas de venda junto de um pullback, é um combo, né? Então foi duas falhas de venda, mais pullback. E aí ele armou esse movimento aqui. Aqui poderia ser uma trap? Poderia. Poderia ser uma trap. Exatamente no first test, best test. Né? Desse canalzinho de alta aqui, né? Foi criado. É interessante. Pode estar numa operação muito boa mesmo. Muito boa. Aí ele volta pro canal, tenta sair do range. Mas o ponto aqui, cara, de acordo com a estratégia que eu uso, seria... Como tem esse movimento que não foi terminado aqui, desse pêndulo aqui, cara, eu
eu fico meio assim de fazer uma operação aí, né? Mas eu apostaria, por exemplo, se ele abre num gap de alta. Ele abre num gap de alta, faz a mesma coisa que fez hoje, né? Abre num gap de alta, começa a fazer pop and grind. E aí a gente tenta vir nessa venda por aqui, ó. Procurando por priors, esperando esse cara ir lá, tentar rotacionar esse range pra poder fechar o pêndulo lá embaixo. Esse prior aqui me interessa. Esse prior aqui me interessa. Ele é bem interessante. Esse aqui também, pra fazer uma venda. Uma região boa. Só porque ele não rotacionou o pêndulo, né? Então seria uma região muito boa. Se ele abre num gap de baixa, daí sim, a gente pode olhar, tentar procurar uma compra. O ideal seria que ele abrisse realmente num gap de baixa, tipo aqui, assim. Seria legal. E aí ele faz um fundo. E aí, cara, aqui, aquela história, né? Traps, né? Traps. Acho que aqui é mais legal traps. Procurar por prior e tentar ver se ele volta pro range. Com essa pedrada de queda aqui, tem que tomar cuidado pra ele chegar no pé desse range e vir retestar fundo, né? Então, quando chegar nessa região, a gente tem que estar com uma grana no bolso já. Tem que estar protegido e sem risco nenhum. E é isso. E um bom indício disso aqui, cara, é falhar esse canal aqui. Por exemplo, se ele não abre em gap nenhum e abre no meio da parada e perde esse canal, notem que a média ela afasta, né, cara? Mas quem tá mandando aqui nessa média aqui são vendedores, né? Vendedores. Aí aqui ele afastou legal, aqui ele deu um bom sinal, né? Mas ele não afasta com um absurdo assim, como ele afasta aqui, como ele afasta aqui. Tem que ficar de olho, tem. Mas, se ele perde esse canal aqui, a gente pode traçar aqui, ó, um canal daqui, ó. E se ele perde esse canal aqui, vamos melhorar esse canal aqui que eu não gostei dele. Deixa eu unir esse cara aqui. Unir esse cara aqui. Se ele perde esse canal, né, por estar no meio do range, né, é um indício de que vendedores começaram a tomar conta da história. Óbvio, cara, óbvio que a gente não pode fazer uma mesmo que ele abra num gap, sem gap nenhum aqui. O cara abriu aqui. Daí o cara faz um higher highs e na sequência, lower lows. Mesmo que ele faça uma trap aqui, ó, essa trap tem que vir mais alta. O candle de entrada, pra gente poder tentar alguma coisa aqui, ele tem que vir daqui, tá ligado? Tem que ser antes de entrar no range. O bom é que isso aqui é um bear range, aparentemente, é um bear range. Lá nos 60 minutos tá como bull range. Eu tenho dúvida, pra mim é um bear range. E aí, se ele dá uma entrada aí no alto aí, um candle parrudo, de venda, a gente pode apostar sim. Pode apostar sim. E se ele não fizer nada, absolutamente nada, abrir aqui sem gap nenhum e ficar de lado e vai pra cima e vai pra baixo, e vai pra cima e vai pra baixo, que ele pode fazer isso amanhã, a gente não faz nada, cara. A gente só espera testes de priors, pra ver como é que ele vai responder, né? E o primeiro ponto é o quê? Afastamento da média. Afastamento da média vai nos contar a história de tudo que tá acontecendo. Entendeu? A gente tem que operar nessas regiões aqui. Ele vai ser sempre atraído por esse cara por enquanto, até que haja um breakout pullback, até que haja o slingshot reversal, né? Do nada ele pode abrir, sei lá no alto, lá testando aquele topo lá de novo, lá como ele fez hoje, abre num gapzão gigante, e aí ele pode fazer um slingshot reversal, ele vem de lá e vem na venda, e a gente vem na venda, e lá a gente tá mais tranquilo, né? Fato é que a gente tem que prestar muita atenção nesses alvos aqui, né? Temos alvos dos measured move, né? Measured move, aqui, movimento medido, e aqui, duas pernas de pullback. Qual é a diferença dela de um pro outro? Principalmente nas projeções. Duas pernas de pullback é contra o sentido de mercado. Qual é o sentido de mercado dos 60 minutos? Bullish. Qual é o sentido do mercado do diário? Bullish. Qual é o sentido do mercado dos 12 minutos? Bullish. Então as duas pernas de pullback, o movimento ele é diferente. Então o cara testa aqui o negócio, o pullback vem até aqui assim, ó, e aí, exatamente na setinha, é a região onde encerra as duas pernas de pullback. Por outro lado, o measured move, ele vai na metade desse rangezinho que refere-se à volatilidade. Então eu geralmente coloco 250 pontos. Entre 250 e 300 pontos, que é o range dos movimentos medidos e duas pernas de pullback. É isso. E aí o que a gente tem que prestar atenção? Se ele fecha esse cara aqui e sai à venda amanhã e ele fecha o negócio, a gente tem que tomar cuidado, porque não quer dizer que ele vai fechar esse cara aqui e do nada, ele vai lá procurar o measured move daquela altura lá. Não, ele não vai fazer isso, né? Ele não vai fazer isso. O que ele fizer primeiro aqui, ele vai fechar, por exemplo, ele abre no gap de alta. E vai lá e fecha esse cara aqui, abre num gapzão de alta gigante de novo. Faz higher highs, pá, arma uma trap, vai lá e fecha o negócio. Cara, não quer dizer que esse cara vai vir e vai voltar lá pra baixo e buscar gap. Não, negativo. Ele pode entrar um range eterno de uma mente sem lembranças. E criar um novo range na história. Pra gerar liquidez, pra depois começar a fazer um movimento pra outro lugar. Mesma coisa aqui embaixo. O cara vem, abre num gap de baixa gigante, faz o pop and grind, vai caindo e fecha o negócio, cara. Quebrou nossas pernas. Fecha aqui, ó.
O pêndulo quebrou nossas pernas. Aí a gente tem que ver o que ele vai fazer. Porque qual é a técnica do negócio do mini índice que eu tenho contado? É 2 movimentos direcionais por dia. É 2 movimentos que tu vai conseguir fazer. Mas se tu perdeu o primeiro, cara, tu perdeu aquele movimento do primeiro, principalmente quando ele fecha um movimento medido ou 2 pernas de pullback, tem que tomar muito cuidado, porque ele pode entrar num range pra gerar liquidez e ali ele limpa a tua conta. Até que ele faça um movimento pra um sentido legal. Entendeu? Aqui tem um exemplo claro aqui, ó. Ele faz aquele movimento gigante, lembra? Ele vai lá e abre naquele gap, explode pro alto o bagulho, faz um movimento nesse dia lindo e já começa a voltar. Começa a voltar. E aí o que ele faz? Entra num range. Fica limpando a galera. E aí do nada o rap vai lá pra cima. E aí o rap volta pra cá. Esse é o índice. Ele é maldoso, ele é maroto. Tu tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. O cara não vai fazer movimentos longos como S&P, como Nasdaq. O cara faz um movimento gigantesco, já daqui a pouco ele faz um de baixa. Não, não tem volume financeiro pra fazer isso, amigo. Não tem, não tem. Infelizmente não tem. Então esquece essa história. Tem que ter parcimônia, muita atenção. Amanhã nós vamos entrar na live de novo. As lives são muito legais pra estudar a história. E aí vamos prestar atenção também nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o megafone do Infute um dia. Tem que prestar atenção, tem que ver tudo isso, levar tudo isso em conta e ver como é que o mercado tá agindo no dia, tá bom? Se vocês gostaram desse conteúdo, deem um like aí, ajuda demais o meu canal. Se gostaram demais, por favor, compartilhem com seus amigos o vídeo. Isso aqui é de graça e o setup do cara funciona, cara. É muito interessante de aplicar no mini índice. É uma forma de escapar das violinadas aí do market maker. Tá bom? Uma boa noite. Amanhã vamos de live de novo. 9h05, 9h10 eu abro ali a história e vamos discursar aí sobre os movimentos do dia, tá? Amanhã eu tenho função com meu filho, então a live acho que vai até 11h15, 11h20 por aí, depois eu tenho que vazar. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau!